Obrigado, Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, amém? Amém. Glória a Jesus. Estou feliz também, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Que Deus abençoe a vida de cada um. E como Deus acabou de dizer aqui, e Eliel também, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe e colocou cada um de nós aqui. Nós estamos aqui na direção do Espírito Santo, na condução dele, para a glória dele. Amém? Como nós louvamos a Jesus, com alegria o tempo todo, dizendo que estamos aqui reunidos por causa dele, estamos aqui reunidos para a glória dele. E nesse momento nós vamos meditar nele, pensar nele, aprender mais dele para nós. Amém? Amém. Porque eu só estou aqui como escravo de Jesus Cristo, para servir a Ele, para ensinar da boca dele o que Ele tem para cada um de nós. Eu estou aqui para aprender com Ele e para passar para os irmãos o ensino dele para nós. Amém? Nós estamos aqui para servir uns aos outros em nome do nosso mestre, como a irmã Elisângela falou. Somos desse louvor lindo realmente, que é receber um novo coração do Pai. Que é lindo porque nos mostra essa nossa função aqui como igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo, que somos todos irmãos, servindo uns aos outros. Para isso nos reunimos, para louvarmos juntos, para cantarmos juntos, para orarmos uns pelos outros, para pedirmos que Deus venha abençoar, proteger. Alguém precisa de uma porta aberta, a gente ora. Alguém precisa de uma cura, a gente ora para Jesus curar. Está com um problema, a gente ora para Jesus por misericórdia e graça resolver. A causa de um é a causa de todos. E juntos, aprendendo. No sábado nós vemos aqui, Deus traz o ensino, a gente aprende com ele. Conversando aqui também, surge sempre novas ideias, novos conselhos. Cada um vai falando. E cada dia, cada domingo a gente também vem trazendo, às vezes nas oportunidades de quinta a sexta, várias vezes o Espírito Santo tem falado conosco através de cada um dos irmãos e irmãs que vem aqui, que pega esse microfone e fala na direção do Espírito. Então estamos em comunhão para a glória de Deus e que o Senhor nos abençoe e nos guarde até aquele grande dia. Amém? Então vamos olhar para Jesus nesse momento e aprender mais um pouco dele em Lucas capítulo 4. O intrigante é que Mateus 4 e Lucas capítulo 4 começa com a mesma coisa, né? A tentação de Jesus. Mateus 4 e Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Bendito é o Senhor nosso Deus. Lucas capítulo 4, versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos repetir o que Jesus disse? Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para esta palavra que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus que se fez homem, e estava ali no monte, no deserto, sendo tentado pelo diabo, na verdade, o Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Talvez isso deixasse o diabo pasmo. Talvez realmente ele estava intrigado se Jesus realmente era Filho de Deus, porque ele estava vendo ali um homem diante dele. Um homem diferente, um homem sobrenatural, um homem perfeito. Havia algo de diferente em Jesus, o diabo sabia. Porque
porque ele já havia visto um homem sem pecado antes, que foi Adão. E ele conseguiu derrubar, através da tentação que ele tentou Eva, e depois Adão comeu do fruto e deixou de ser um homem perfeito, porque ele caiu em pecado. Mas estava diante dele, depois de milênios, um homem perfeito, um homem santo, que quando Jesus iniciou seu ministério já estava por aí. O próprio Lucas vai dizer na genealogia do capítulo 3 que Jesus já se cuidava até por volta de seus 30 anos. E o diabo sabia que aquele homem Jesus que estava naquele deserto já tinha 30 anos de idade sobre a face da terra, 30 anos sem pecar, nenhum segundo, 365 dias por ano. E em cada um desses 30 anos Jesus nunca havia dito uma mentira sequer. Jesus nunca havia enganado ninguém, Jesus nunca havia feito nada que o pudesse contaminar, nada pecaminoso, mesmo do mais simples que nós cometemos, Jesus nunca havia praticado, nem por pensamento, nem por palavras e nem por atos. Jesus ele não pecava de maneira nenhuma. Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. Então o diabo não estava diante de qualquer homem, ele sabia disso. Ele estava diante de um homem diferente, como em milênios ele nunca tinha visto, muito diferente. E agora também cheio do Espírito Santo, perfeito e cheio do Espírito Santo. Mesmo assim ele foi tentar, naquela incógnita: será que ele é o Filho de Deus? E ele manda Jesus transformar aquela pedra em pão. E Jesus vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, e eu acredito que em Mateus também, é a primeira fala do Senhor Jesus Cristo. E Jesus já inicia, como sempre, ele é maravilhoso, ele é perfeito, vamos assim dizer, com o pé direito. Jesus já inicia mesmo diante do diabo, mostrando para o diabo que o que ele veio fazer é de nível espiritual. E é o que ele depois vai dizer para nós. Mas aqui de início Jesus já vem dizer qual é a importância da vida dele, qual é a importância do trabalho dele, qual é a missão dele, que ele vai deixar clara no capítulo 5, diante dos fariseus, quando ele diz, no capítulo 5, versículo 31, e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Quando Jesus diz isso, ele vem para nos curar, mas não é só das doenças físicas, porque Jesus sim, ele cura das doenças físicas. Ele curou aquele aleijado de Cafarnaum, ele curou o cego Bartimeu, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele cura até hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para Jesus Cristo não existe problema sem solução, e para Jesus Cristo não existe uma doença que seja incurável. A medicina já se desenvolveu bastante, a ciência se desenvolveu muito, mas há muitas doenças que para a medicina até hoje não tem cura e não tem solução. Mas para Jesus não existe um só caso insolúvel. Se Jesus quiser, ele pode curar o câncer no último estágio terminal. Jesus Cristo cura. Glória a Deus. Um cego de nascença, Jesus Cristo cura se ele quiser. Um aidético já nos últimos dias, todo destruído pela AIDS, Jesus cura. Glória a Deus. Se os dois rins paralisarem e a pessoa fazendo hemodiálise e chegar a quase morrer, Jesus cura, recupera, transplanta, coloca rim novo, coloca coração novo, coloca cérebro novo, se preciso for. Jesus pode chamar qualquer pessoa que está em coma irreversível de volta É verdade. à vida. Mas Jesus ele veio fazer algo supremamente superior. Ele veio nos curar exatamente disso que o diabo estava olhando e vendo: esse homem não é normal, ele não tem pecado. E Jesus Cristo, como médico dos médicos, ele veio nos curar
dessa doença chamada pecado, essa doença espiritual. Essa que é a principal doença, a doença da alma, a doença do espírito que nos contamina, que nos mata diante de Deus. É dessa doença principal que Jesus veio nos curar. Ele tem um remédio que é o próprio sangue dele, derramado na cruz do Calvário. É a graça dele, é o poder dele em operação, é o próprio Espírito Santo que ele nos enviou para nos transformar. Aleluia. E Jesus vai dizer para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outra ocasião, Jesus vai dizer para os judeus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, em outra ocasião, vai dizer: quem comer a minha carne e beber o meu sangue viverá. Jesus vem falar de uma vida. E assim como o pão da terra simboliza para nós, Deus nos dá de forma didática todas as coisas. Meu irmão Léo citou aqui hoje no louvor que Deus criou todas as coisas para o seu louvor, para a sua glória. Está aí o alimento, o ato de nos alimentarmos. E observe que Deus não só criou a necessidade do nosso corpo de nutrientes, que não são, uma vez que a gente come, a gente fica eternamente sem precisar comer de novo. A gente todo dia precisa de uma dieta equilibrada, porque todo dia o nosso corpo precisa repor nutrientes, vitaminas que a gente gasta diariamente. E nós repomos através dos alimentos que Deus também criou com amor para nós nos alimentarmos. E a gente repõe com os alimentos. Deus nos dá a fome, né? Às vezes a gente sente aquela fraqueza. Eu estava falando com a Ana Luzia ontem, quando passa muito de hora de comer, começa a suar frio e dá aquela fraqueza que às vezes dá até falta de ar. Ela falou: isso pode ser anemia. Eu falei: pode ser, mas dá aquela fraqueza, aquela coisa ruim que tem que comer. E aí a gente vai lá, se alimenta e a gente torna a recompor as forças. Mas esse alimento não dura muito tempo. Se comermos na porção certa, 3 horas depois a gente precisa comer de novo. Porque a gente não pode comer muito, a gente tem que comer na porção certa. 3 horas depois nós vamos estar com fome de novo e a gente precisa comer de novo. E assim a gente vai, porque Deus criou isso de forma didática, para aprendermos. Porque se não nos alimentarmos, o nosso corpo vai debilitar e a gente pode chegar a morrer. Na verdade, pode não. Uma pessoa que não se alimenta por dias e dias e dias, ela vai chegar a óbito, ela vai morrer por falta do alimento terreno. Assim também, morremos espiritualmente por falta do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo para o diabo. Lembra que o diabo lá no jardim do Éden, o que foi que ele refutou? Não foi assim que Deus disse. Deus disse: se comer da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. A serpente quis refutar a palavra de Deus. A serpente disse para ela: Deus está falando isso porque Ele está enganando vocês. O que Deus está falando não é verdade não. Pelo contrário, vocês não vão morrer. No dia que vocês comerem, vocês vão ser inteligentes. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão saber do bem e do mal. Ele está querendo privar vocês desse poder da ciência. E o homem não morreu fisicamente, mas o homem morreu espiritualmente, exatamente como Deus havia dito. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus, ela não falha. Deus diz: aquilo que sair da minha boca não voltará para mim vazio, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O homem morreu espiritualmente, e Jesus já mostra para o diabo aqui, onde nós lemos no deserto, que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, uma vida que foi arrancada pela mentira do diabo, quando o homem rejeitou a palavra de Deus e morreu em Adão. A morte entrou no mundo, mas Jesus veio para trazer a vida de volta. Quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo disse em outro momento, João 15: se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que vos quiseres e vos será feito. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador para estar dentro de vós, o qual o mundo não pode receber, mas vocês vão receber. Ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Jesus Cristo orando disse: Pai, eles não são mais do mundo, porque eu dei para eles a tua palavra e eles receberam a tua palavra. E Jesus, orando nessa oração, orou por nós que estamos aqui hoje. Por quê? Ele disse: Pai, eu não só oro pelos que estão aqui hoje, mas eu oro por aqueles que vão crer em mim quando esses daqui pregarem para eles a tua palavra que eu dei para eles. Aleluia. Então o ministério de Jesus está todo focado na palavra de Deus, que vivifica, que ressuscita, assim como o Salmo 119. O salmista pede várias vezes: vivifica-me pela tua palavra, vivifica-me pela tua palavra. É a vida espiritual, quando estamos em obediência à palavra de Deus. Aleluia. Temos um caso no Antigo Testamento, eu vou contar rapidamente para a gente encerrar. Davi queria tirar a arca lá de Gibeá e levar para Jerusalém. E Davi queria transportar, o rei Davi queria transportar a arca de Deus de Gibeá até Jerusalém. Eram aproximadamente, eu fui ver hoje, 5 quilômetros. Me despertou a curiosidade, 5 quilômetros aproximadamente. É menos do que aqui no Juca Rosa. Nós estamos no Gusmão. Do Gusmão a Juca Rosa dá aproximadamente uns 6,5 km, 6 km. Eu acho que no centro a Juca Rosa é 7, né, irmão Cresce? É uns 7 quilômetros, se eu não me engano. Então é quase como daqui lá, aproximadamente 5 quilômetros. E eles iam transportar essa arca de Deus. Possivelmente naquele dia Davi amanheceu, talvez ele tenha se alimentado para ir. Talvez ele foi em jejum, talvez não, mas talvez ele se alimentou. Por mais que ele tenha ido em jejum, mas um dia antes ele comeu, para ter forças para o dia seguinte. Tinha 2 rapazes que eram os filhos de Obed-edom, que era Aiô e Uzá, se eu não me engano, né? Aiô e Uzá, isso. Eram 2 rapazes que iam ajudar nessa condução da arca. Com certeza, se eles também não se alimentaram no dia para ter força, para caminhar esses 5 quilômetros, guiando essa arca de Deus, eles comeram um dia antes, para ter essa força, porque ninguém que fica 2 dias sem comer aguentar caminhar 5 quilômetros, é bem difícil. E essa não era a intenção de Davi, era um dia alegre, era um dia feliz. Judeu não costumava jejuar no dia feliz. Dia de alegria era dia de comelança. E até hoje para nós, no dia feliz a gente faz um churrasco, a gente faz uma festa, a gente quer comer um bolo, bater parabéns. Dia de alegria, dia das mães, é o dia do almoço familiar, né? É um dia que tem que ter comida pelo meio. Era um dia de alegria para Israel. Mas eles comeram pão terreno. Eles não se alimentaram do pão celeste. Eles não se preocuparam em se alimentar do pão do céu, que é o principal, que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez Uzá, Davi, Aiô e todas as outras pessoas ali estavam bem abastecidas fisicamente, tinham capacidades físicas, porque se abasteceram para caminhar esses 5 quilômetros, mas eles se esqueceram do principal pão, que é o pão do céu. Se perguntarem, essa arca é de Deus, como é que Deus quer que transportemos a arca dele? Como é que deve ser transportada a arca do Senhor? Se nós formos em Êxodo, eu até anotei. Se formos em Êxodo, capítulo 25, Êxodo capítulo 25, versículos de 10 a 15, eu vou ler. Também Faraó
uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre elas uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas, ó, Deus mandou fundir 4 argolas, e as porás nos 4 cantos, 2 num lado dela e 2 no outro lado dela, 2 argolas de cada lado. E farás varas de madeira de cetim e as cobrirás de ouro, e as meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Presta atenção, era para colocar as argolas, para colocar ali aquelas varas, para poder conseguir sustentar e carregar. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Deus ainda repete: não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu lhe dei. Deus deu ordens específicas em Êxodo. Davi tinha esse livro, o povo de Israel tinha esse livro. O livro de Êxodo foi escrito muito antes deles nascerem. Eles deveriam ter consultado a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para tudo há tempo e forma de fazer, e Deus deixou claro na sua palavra. Mas Davi não se atentou para isso. Davi não se atentou a olhar para a arca e ver que aqueles varais não era normal estar ali, não estava ali à toa, porque Deus não faz nada por fazer. Ele não se atentou para pesquisar por que tem esses varais aqui. Era para colocar nos ombros e o sacerdote carregar. Davi conhecia o livro de Josué. Davi sabia que quando os sacerdotes carregaram a arca no ombro, pisaram os pés no Jordão, o Jordão se abriu, e Deus ainda manda o povo colocar uma distância da arca. Davi sabia o modo de carregar, mas ele não se atentou que era a palavra de Deus. Davi vai imitar Filisteu. Davi manda fazer um carro novo para carregar a arca. Para que o carro novo se tinha os varais, e Deus mandou não retirar aqueles varais da arca? Deus não queria que a arca fosse carregada em carro novo. Deus queria que o sacerdote carregasse as arcas no ombro. Mas Davi não se atentou para a palavra, se atentou talvez para nutrir o seu corpo com pão da terra, para ter forças para caminhar 5 quilômetros. Talvez usar Aiô, essa turma toda se atentou em comer para ter força para caminhar, mas não se atentaram para olhar para a palavra de Deus. No meio do caminho, os bois, a arca dentro do carro novo trepida, os bois também se atrapalham no caminho caminhando. A arca vai para cair, Uzá, irmão de Aiô, corre para colocar a mão na arca para segurar, e Deus o mata. Deus mata ele ali naquela hora, naquele momento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eles tivessem se atentado para a palavra de Deus, para as instruções de como se devia carregar a arca do Senhor, que já estava escrita em Êxodo, Uzá não tinha morrido. Uzá não tinha morrido. Não tinha. Por que os filisteus puderam carregar em um carro novo e ninguém dos filisteus morreu no momento desse caminho? Porque eles não tinham o livro de Êxodo. Israel tinha. O que é que Jesus traz para nós nessa noite? Estamos aqui hoje, e todos nós que ouvimos falar de Jesus devemos nos comprometer com isso, porque a palavra já veio até nós, e devemos nos preocupar, não fazermos como Davi nesse período, nem igual Uzá e Aiô. Mas Jesus nos chama a atenção quando ele diz: se atente, que a palavra de Deus ela é mais importante do que o pão da terra. Nos alimentamos a semana toda. Quem é que só quer comer de domingo a domingo? Uma vez por semana. Quem é que come uma vez por semana? Ninguém.
Quem é que come só? Nós aqui temos 4 cultos por semana: quinta, sexta, sábado e domingo. Quem é que só come de quinta a domingo o alimento da terra? Ninguém. Todos nós comemos nossa comida domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E isso de manhã, de tarde e de noite. Pelo menos 3 refeições por dia. Às vezes mais. Como eu digo, de 3 em 3 horas a gente come umas 6 vezes por dia ou mais. Mas só que a mais importante é nos nutrirmos da palavra de Deus para a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Jesus chama a nossa atenção. Ele estava 40 dias. Nenhum de nós somos aconselhados a fazer esse jejum. Só Jesus fez. Ele não manda a gente fazer. Pelo amor de Deus, um pastor foi fazer lá na África, lá morreu no 23º dia. Então não devemos fazer esse jejum de 40 dias. Pelo amor de Deus, ele não manda a gente fazer isso. Ele fez, porque ele era perfeito, a gente não é. Ele jejuou, ficou sem comer pão 40 dias e 40 noites, para dizer essa palavra que não é em vão. Quando ele diz algo, lembra que eu disse que Deus não faz nada em vão? Ele diz para chamar a nossa atenção. Estamos aqui hoje, e nós um dia seremos julgados por Deus, pela palavra que Jesus pregou. Ele disse: eu a ninguém julgo. Eu não julgo ninguém. Existe quem julga. E quem é que Jesus disse que vai julgar? A palavra que eu tenho pregado. É essa que há de julgar naquele dia. Porque se eu não viesse, disse Jesus, e não tivesse dito essas palavras perfeitas, diga-se de passagem, maravilhosas, como essa: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas palavras julgarão naquele dia. Todos nós devemos nos comprometer. Se queremos vida eterna, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Devemos saber que para fazermos toda e qualquer obra, toda e qualquer tarefa sobre essa terra, todas as funções da nossa vida, nós temos as instruções na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia não é um livro apenas simbólico ou sem valor. Não. A Bíblia é o livro que nos dá as instruções corretas de como Deus quer que vivamos para Ele, para a glória dele. A Bíblia nos ensina a vontade de Deus para nós. Não precisamos de nada além da Bíblia, e não podemos de forma alguma negligenciar o que a Bíblia nos ensina, porque ficaríamos aquém do que a palavra e do que a vontade de Deus quer. Devemos ao máximo nos esforçar para sermos fiéis, porque Jesus fez uma promessa à igreja de Filadélfia: mesmo com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus se agradou da postura de Filadélfia porque era fiel à palavra dele, e sendo fiel à palavra dele, não negou o nome dele. Alguns pastores endemoniados, diga-se de passagem, já ouvi dizer: eu não sei como uma pessoa lê a Bíblia todo dia, eu não sei como uma pessoa consegue ler a Bíblia todo dia, eu tenho um plano diário de leitura, porque eu mesmo faço estudo, eu não leio por ler, tentando desmotivar as pessoas de ler. A minha preocupação é como é que essas pessoas vão conseguir a vida eterna se elas não se alimentam do pão diariamente. A minha preocupação, na verdade, é a mesma de Cristo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A luta diária do inimigo para nos enganar. Como é que venceremos isso se não conhecemos a palavra? Se não nos dedicarmos a ler, a praticar, a estudar, a olhar para a nossa vida e ver como Deus quer que vivamos, porque existe uma maneira de vivermos adequada. Como Eliel disse aqui pelo Espírito Santo, o homem
se olharmos para a palavra de Deus, teremos um modo perfeito de viver, dado por Jesus Cristo. E não é fanatismo, pelo contrário, a Bíblia será contra fanatismo religioso. A Bíblia é quem vai nos dar moderação em tudo. A Bíblia é quem vai nos conduzir em uma linha moderada, vai nos dar equilíbrio, para não sermos radicais em assunto nenhum. Tem pelo menos 2 livros na Bíblia, Provérbios e Eclesiastes, que é exatamente sobre isso, contra o radicalismo e desejando o tempo todo que sejamos equilibrados. Então, nós temos todas as orientações na palavra de Deus e precisamos estudar. Precisamos olhar para a palavra e buscarmos a iluminação do Espírito Santo para vivermos ela. Sem isso, não teremos nutrição espiritual, porque ela é o nosso alimento diário. Sem isso, não conseguiremos viver, porque essa subnutrição vai nos levar a doenças espirituais e nos levará à morte. E o único remédio é o pão vivo que desceu do céu, que é a própria palavra de Deus encarnado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver e entender que só vamos viver se nós observarmos a palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Luz para o meu caminho, luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Amém? Fica de pé nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor pela sua gloriosa palavra. Essa igreja, ela se chama Igreja Bíblica no Brasil. Brevemente, em nome de Jesus Cristo, Deus nos deu, nós vamos colocar aí na placa, um nome dado por Deus, mas esse slogan vai continuar, que esta é uma igreja bíblica no Brasil, porque nós cremos na autoridade da palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia Sagrada, ela é inerrante e ela é infalível. Nós recebemos a Bíblia como palavra de Deus para nós. E todas as diretrizes aqui tomadas, nós buscamos embasar elas na Bíblia. E nós rejeitamos toda e qualquer coisa que não pode ser provada pela Bíblia, que não pode ser fundamentada pela Bíblia, nós rejeitamos. Todo e qualquer ensino, toda e qualquer doutrina que esteja fora da Bíblia, nós rejeitamos. Nós temos aqui um professor fera e é teu que está ligado, ele é um detector e não vai passar, em nome de Jesus Cristo. Enquanto vida tivermos respirando, não vai passar. Nós vamos ter esse pente fino pela Bíblia, pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque entendemos que a igreja, ela é fortificação da verdade, casa da verdade, baluarte, coluna que sustenta a verdade que não é nossa, é de Deus, é a própria palavra dele. Nós não podemos vir aqui com nossas ideias, com o que a gente acha, é com a palavra. Se o que a gente acha não importa, o que importa é o que a Bíblia fala. O que a gente acha pouco importa. A gente não obriga ninguém a viver, mas se quer fazer a vontade de Deus, então a palavra dá certo. Pode viver do jeito que a pessoa quiser ver. A gente não obriga ninguém, até porque o próprio Jesus não faz isso. A gente ensina a palavra como ela deve ser ensinada. E cada um de nós vivemos nos comprometendo com ela, sabendo de uma coisa: naquele dia nós não vamos responder pelo que a gente acha, pelo que A, B, C ou D acha. A gente vai responder pelo que a palavra fala, se a gente obedeceu ou não o que Deus falou. É por isso que nós vamos responder. Amém? Deus vai nos julgar. O mundo será julgado. Quem não conhece a palavra será julgado porque não procurou. Mas nós que estamos aqui hoje, nós que já sabemos de João 3,16 que eu citei ainda há pouco, não tem mais saída. A gente tem que agarrar, pegar firme e viver por essa vida que veio a nós, abraçar.
Porque essa palavra, ela é viva e eficaz, mas ela é como a espada de dois gumes. Ela tanto salva, como ela também condena. Ela serve para as duas coisas. Se nós obedecermos, amém. Agora, se não obedecermos, Jesus termina lá o discurso, Mateus 7. 2 homens construíram 2 casas. O que obedecia, construiu sobre a rocha. O que não obedecia, construiu sobre a areia. O juízo de Deus veio em forma daquela enchente. A única casa que ficou de pé, a do que obedecia, construiu sobre a rocha. Que sejamos esse homem prudente, amém? Que ouve e pratica a palavra de Deus, que todo dia procura. Vou tomar uma atitude. Às vezes a pessoa fala: faça isso, você precisa reagir, você precisa se vingar, você precisa fazer isso. O que Jesus fala sobre isso? Eu quero tomar outra decisão importante. O que Jesus fala sobre isso? O que a palavra fala sobre isso? São essas as coisas que devemos nos atentar. E se não fizermos isso, seremos julgados. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, perdoa-nos, ó Deus, por tua bondade e misericórdia, por todas as vezes, ó Pai, que não nos atentamos de forma, ó Pai, fervorosa para a tua voz, para a tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que seguimos o nosso próprio conselho, a nossa própria vontade de fazer as coisas, Senhor. Assim como Davi, que era um homem de Deus, era um servo do Senhor, mas falhou naquele dia porque quis carregar a tua arca em um carro novo de bois e não se atentou para o que o Senhor queria. E Uzá sofreu a consequência naquele momento. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e não nos destruiu, meu Pai. Em vários momentos que fizemos o que queríamos e não a tua vontade, meu Pai. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós e por graça e misericórdia nos conduz ao arrependimento, Senhor, para que possamos viver em obediência, meu Pai, para que não possamos sofrer para uma morte pior do que aquela de Uzá, que é a morte eterna, que é ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai, para não sofrermos a condenação da morte eterna por falta da obediência à tua santa palavra, à tua vontade, meu Pai. Tem misericórdia de nós, não só da nossa matéria física, mas das nossas pobres almas, ó Senhor. Tem misericórdia de nossas almas, meu Deus, para que não pereçam no inferno, ó Pai, por conta da nossa desobediência, meu Pai, por conta, meu Deus amado, do endurecimento, meu Pai, contra a tua voz e contra a tua palavra, porque é por ela, Senhor, que nós viveremos, ó Pai. É pelo poder regenerador e transformador da tua palavra que nos santifica, meu Deus. Nos dê, Jesus, prazer em tua palavra. Nos dê prazer, meu Pai, em ti, Jesus. Em ti, Senhor, que é onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Em ti, Jesus, que é a profundidade da riqueza. Em ti, Jesus, que é a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, meu Pai. Nos faça mergulhar no Senhor Jesus a cada dia, Pai, até só o Senhor Jesus Cristo aparecer em nós, até o nosso eu estar completamente submerso em Jesus, e somente o Senhor Jesus, que é o verbo vivo de Deus, aparecer através de nós. É o que pedimos ao Pai e te agradecemos em nome do
Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Que possamos ter uma semana abençoada pela misericórdia de Deus, guardando essa palavra em nossos corações, nos alimentando da palavra de Deus em todos os dias dessa semana, em nome de Jesus Cristo, vivendo, olhando para os conselhos de Deus na palavra, situações que vão aparecer essa semana para nós em todo e qualquer lugar onde passarmos, que a gente possa estar aplicando a palavra de Deus ao nosso dia a dia. Amém? Faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todo o corpo do Senhor Jesus Cristo espalhado sobre toda a face da terra. E nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Amém? Palmas para o Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado.